falar sobre as reviravoltas que estão acontecendo assim por hora no nosso processo eleitoral, não é? No nosso famigerado processo eleitoral, já tão combalido, com tantas suspeitas, né? E que tem gerado tanta indignação. Então, assim, a gente sabe que o TSE tem tentado colocar no espírito do brasileiro um certo orgulho dessas urnas eletrônicas, porque a apuração é rápida, né, é confiável, segura. E eles dizem até que ela é segura exatamente porque retirou o elemento humano. E aí a gente há tempos vem batendo nisso, né, mostrando que, na verdade, as urnas não podem ser consideradas seguras na medida em que a gente não pode... Se a gente não pode provar que houve fraude, eles também não podem provar que não houve fraude. E aí hoje a gente teve uma notícia muito boa relativa à licitação, né, o pregão, e com a desclassificação da Smartmatic, porque a Smartmatic é uma empresa reconhecidamente com problemas nas eleições, tanto é que ela já foi inclusive proibida, né, de funcionar, né? Na Alemanha, a Corte Constitucional entendeu que esse tipo de urna e de votação era inconstitucional, porque não dá para o eleitor, uma pessoa comum, sem grandes conhecimentos tecnológicos, aferir, né, a confiabilidade do seu voto, se aquilo que ele vota é o que chega lá no final ao destinatário. E também em Chicago, essa empresa já passou por fraudes, né? Já foram detectadas fraudes e por aí vai. Tanto é que no primeiro mundo, né, países onde assim, existe uma tecnologia muito superior à do Brasil, né, Alemanha, Japão, Estados Unidos, lá não tem voto impresso. Por que será, né? Será que é porque eles são mais atrasados do que a gente? Mas aí o que aconteceu? Eu gravei um vídeo aí comemorando que a Smartmatic estava fora porque não cumpriu um item edital, e agora o TSE convocou a segunda colocada, tá? A segunda colocada, que é a empresa TSC Pontual Comércio Distribuidoras, que olhem só que interessante, o objeto dessa empresa é o comércio varejista de outros produtos não especificados, né? Que, por exemplo, olha só, comércio varejista de tecidos, artigos de vestuário e acessórios, calçados, artigos de viagem, papelaria, livros, jornais, revistas. Essa empresa foi a segunda colocada aí, tá? No pregão. Aí o que acontece? É óbvio que ela também não vai conseguir cumprir o edital. Embora já tenha outra empresa, a empresa 4, que disse que o que está previsto no edital pode ser cumprido sim, e que ela não participou da licitação, pelos motivos lá que ela deu para o TSE, mas que realmente seria plausível de cumprimento. O que vai acontecer? Tá na cara, esse pregão vai ser anulado. E o TSE vai dizer o quê? Que não dá tempo mais para fazer outra licitação. Tá na cara que essa é a armação por trás de tudo que está acontecendo. Aí, com tudo isso acontecendo, vem a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e entra com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade contra o voto impresso. Gente, dizendo que o voto impresso é inconstitucional, porque pode dar problemas, entendeu? Na hora de você imprimir o voto, pode enroscar a máquina. Ela cita o caso anterior, né, da outra ADIM que teve sobre o voto impresso, da outra lei que dizia que formaram-se filas maiores, teve mais voto nulo e voto em branco, que dá muita confusão esse negócio de voto impresso. E o pior, ela diz que o voto impresso, ele fere o sigilo, o direito do eleitor ao sigilo constitucional do voto. Peraí! O sigilo constitucional do voto, ele tem que ser usado a meu favor, não contra mim, eleitor, né? O sigilo foi feito para me proteger, para proteger um eleitor, para não ter uma cobrança aí dos antigos coronéis, né, que iam lá cobrar, né? Deixa eu ver em quem você votou para você levar o outro pé do sapato que eu te prometi, dar um pé antes, espera o cara vir com o voto, né, para poder receber o outro pé. Acabou-se esse tempo, acabou-se. Então o sigilo, ele tem que ser a favor, tá? A meu favor e não contra. Agora, uma coisa é o sigilo do voto, outra coisa é o sigilo do escrutínio, ou seja, da contagem do voto. E sem voto impresso você não tem como apurar. Agora, o que a Raquel Dodge fez, gente, ela está alegando a inconstitucionalidade do artigo da lei
que fala que tem que haver fiscalização em todos os passos Assim, é impressionante, gente. Quando eu vi, eu falei assim, aqui é que tá a maldade. Eu quero achar aqui para vocês, quando ela fala que o artigo 59A da Lei 9.504 de 97, que foi alterada pela Lei 13.165 de 2015, desde 2015 que eles sabem que o voto impresso seria obrigatório, ela diz o seguinte, olha só, ela argue que esse artigo é inconstitucional, porque ele cria, olha só, isso eu tenho que ler para vocês, fundamentação, então vamos lá aqui, o artigo 59A da Lei 9.504, incluído pela Lei 13.165 de 2015, desrespeita frontalmente o sigilo do voto ao determinar a sua impressão concomitantemente com o registro eletrônico. A norma não explicita quais dados estarão contidos na versão impressa do voto, o que abre demasiadas perspectivas de risco quanto à identificação pessoal do eleitor, com prejuízo à inviolabilidade do voto secreto. Então, ela está querendo que se retire do ordenamento jurídico o artigo 59 da lei, que é o que nos garante, é exatamente com base nele que a gente quer exigir o voto impresso, gente. Então, ela quer tirar do ordenamento jurídico o artigo da lei que nos garante o voto impresso, que foi tão suado para ser conquistado, gente. Então, isso é um absurdo. Eu quero dizer para vocês que eu, a Cláudia Castro, pelo nosso Instituto Resgata Brasil, assim como também o Instituto Pátria Brasil, de advogados do Brasil inteiro, né? Eles já entraram com uma ação civil pública, nós vamos entrar com essa ação civil pública, em que a gente demonstra que essas urnas eletrônicas, sem o voto impresso, essas sim, elas violam o nosso direito constitucional à transparência do sistema eleitoral. Tudo bem, o nosso voto ele é secreto, tá? O sigilo é para nos proteger, que ele é secreto. O Estado não pode usar um direito nosso para nos roubar outro direito, que é o da transparência, da contagem dos votos, do escrutínio. A lei fala que em cada etapa da contagem do escrutínio, né, de cada contagem do processo de apuração dos votos, tem que ser submetido a fiscais dos partidos, tá? A qualquer pessoa que queira fiscalizar e que esteja previamente cadastrada. Simplesmente sem voto impresso não dá para cadastrar, não dá para você fiscalizar. Olha só uma coisa, quando tem voto de papel, você consegue saber que houve fraude, você encontra uma urna jogada, papelzinho amassado, voto preso em elástico, jogado fora. Aí você consegue saber que houve fraude. Com a urna eletrônica e sem voto impresso, eles podem fraudar à vontade. Nós não temos como saber sequer que houve fraude, tá? Então, a Raquel Dodge diz o seguinte, que ninguém provou que teve fraude. Você não pode provar fatos negativos, meu amigo. A gente não pode... a gente não tem que provar que houve fraude. São eles que têm que provar que não é confiável. É impossível você provar que não há como ter fraude. Impossível. Então, eu quero meu voto impresso. A lei me garante. Agora, o pior de tudo, gente, depois da gente ter batalhado tanto, a Raquel Dodge agora, ela entra com um MADIM exatamente para retirar do ordenamento jurídico aquela lei que foi conquistada, tá? A PEC que foi feita garantindo o voto impresso, a Lei 13.165 que garante o voto impresso, essa leizinha que a Dilma vetou e o Congresso, por sua maioria, derrubou o veto da Dilma. Por que será que quem tá no poder não quer de jeito nenhum o voto impresso, hein? Fica aí, né, lançada essa questão, eu espero que vocês pensem a respeito. E aí, gente, já tem aí uma manifestação marcada para o 21 de fevereiro, né? Em vários locais, em frente aos TREs aí do seu estado, em frente ao TRE do seu estado. Nós precisamos lutar, minha gente, nós vamos ter que ir pra rua, porque o sistema está todo contra nós. Não bastasse o TSE contra o povo, agora vem a Procuradora-Geral da República. E se você tem a mais alta corte do país, o TSE, que é o responsável pelas eleições, e agora a Procuradoria-Geral da República contra nós, né? Quem é que vai lutar pela gente? Só nós mesmos, minha gente. Só nós mesmos. Então a gente vai ter que se unir e a gente vai ter que ir pra rua se a gente não quiser mais uma vez ser vergonhosamente roubados nos nossos direitos fundamentais.
É isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem esse vídeo ao máximo. Nós já estamos aqui com 518 pessoas. Vou pedir para vocês compartilhem ao máximo essa live para que as pessoas do Brasil inteiro fiquem sabendo o que está por trás dessa decisão aí, dessa ADIM, da Procuradora-Geral da República e de todas as ações do TSE. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Beijo. Tamo junto. Vamos pra rua, hein?